Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen está brilhando, aqui é uma partida brilhante atrás da outra, é sacrifício, é tudo mais. É muito legal de ver a história dessa lenda, como é que ele viria a se tornar desde moleque ali até a 2.900 quase de rating, um cara espetacular. E aqui ele tá lutando para chegar nos 2.600, 14 anos de idade, em outubro, vai fazer 15 anos em novembro. E ele vai encarando os gigantes aqui e a gente tem um torneio na Noruega e vamos dar uma olhada nessa partida. Não sei antes, tá? A dica de ouro aqui, galera. Eu tô falando aqui das camisetas da Insider Store, né? E por que elas uso elas todos os dias? É o básico com tecnologia, galera. Então, uma primeira coisa, super confortável. Dá pra vocês perceberem aqui, ela cai super bem, é confortável. Ela é antitérmica. O que significa isso? Você fica confortável, não fica passando calor o tempo todo ali, né? Ela proporciona rápida evaporação do seu suor. Suou, tá calor, tá no escritório, tá com... Não importa, ela vai evaporar rapidamente, você não vai ficar se sentindo molhado. Anti-odor, para você não ter cheiros ali desagradáveis durante o dia, né? Não precisa passar, pessoal. Então, tirou da máquina, lavou, pum, tá pronto. É fácil de escolher, é o básico, com tecnologia, combina com tudo. Então, não tem razão, sem falar da durabilidade. Você vai comprar camiseta diferente de algodão, que vai desgastando, fazendo bolinha, não sei o que e tal. Só que vai durar um tempão. Você vai comprar a camiseta uma vez por ano e olhe lá, né? Então, vale muito a pena, seja para você presentear. Entra no site da Insider. Além de tudo, utilizando o cupom aí que tá aqui na tela, você garante desconto, tá bom? Então aproveita, já entra lá no site aqui da Insider Store, o link que tá aqui na descrição. Conheça também outros produtos, conheça toda a variedade, conheça o que a galera tá falando aí, os reviews e tudo mais. Vale a pena, fica aí a dica pra você, tá bom? Bora ver as partidas do Carlsen, vamos lá! Magnus Carlsen abre aqui com o peãozão, ó. E o jogador Oystein Hall, um mestre feed forte aqui, segue com D5. Temos C4, C6, defesa eslava, cavalo C3, D por C4, capturou o peão. Magnus Carlsen adora entregar esse peão e segue aqui com E4, variante ardida. Atacando o peão do C4, B5 segura a rapadura. Magnus Carlsen ataca esses peões agora com A4. B4 atacando o cavalo. E agora, Carlsen? Vai ficar com um peão a menos mesmo? O Magnus Carlsen segue com o cavalo A2. Será que ele estudou isso daqui? Já temos uma abertura diferente, hein? O Carlsen quer recuperar o seu peão. E agora cavalo F6 foi jogado pelo Oystein. Simplesmente desenvolvendo com o tempo aqui para cima do peão do Magnus Carlsen. Carlsen segue com E5 atacando o cavalo. O cavalo vem para D5, protegeu o peão de B4. E o Carlsen segue com o bispo por C4. Recupera o seu peão com plus. Já está ameaçando aqui o defensor do peão de B4. E6 foi jogado. Traz a defesa para o peão. O cavalo está numa posição ingrata. Interessante a abertura aqui do Oystein, né? E o Magnus Carlsen segue com o cavalo em F3. Bispo E7. Prepara para colocar o rei em segurança. Bispo D2. Um lance de desenvolvimento que já traz uma ameaça. E aqui A5 defendendo aí o peão de uma vez por todas. No entanto, esse lance ele traz alguns problemas. Ele nunca mais vai poder tentar esse peão, nunca mais vai controlar a casa de B6 ou a casa de B5. Ele já avançou demais. Todo avanço de peão tem que ser feito com muita cautela. Mas aqui tá tudo bem. Magnus Carlsen segue com o cavalo C1, bispo B7 foi jogado, cavalo B3, rapidamente melhora a posição do cavalo Magnus Carlsen, e aqui cavalo D7 foi jogado, também lutando, aqui combatendo o cavalo do Carlsen, né? Nós temos o lance roque, torre C8 jogado pelo Oystein, ele quer jogar o lance libertador C5, o Carlsen sabe disso, ele segue com a luta na coluna, e agora, apesar de ser possível jogar C5, o Oystein prefere colocar o rei em segurança. O Carlsen joga com daminha 2. E aqui nós temos o lance C5. Boa abertura dos dois lados. Até aqui todo mundo fez o que o manual manda. Desenvolveu as peças. Está lutando pelo centro. O Carlsen já super protegeu o peão de E5. Prevendo que o C5 estaria vindo. E esse lance abre a diagonal do bispo. Legal. Bispo B5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. E será que ele está querendo com esse lance? Peão toma. Temos trocas. Torre toma, em C8 bispo toma, cavalo de F por D4 foi jogado. E aqui o Oystein segue com o lance cavalo B8, o melhor lance da posição. Esses caras jogam muito, não é um lance fácil de encontrar. Cadê o Ivanchuk nessas horas, né? The most difficult move in chess is to move knight back,
back. Né? O Ivanchuk, ele fala que os lances mais difíceis são voltar com o cavalo para a casa inicial. É grande, Ivanchuk. E aqui, então, Knight back foi jogado. E o Magnus Carlsen segue... a ideia desse lance é manobrar aí o cavalo para outros lares, né? Ele estava sem futuro aqui na casa de D7. E o Magnus Carlsen segue com dama G4, já levando um ataque na ala do rei. Einstein segue com o rei H8, já se incomoda com as possibilidades de bispo H6, principalmente por conta desse peão em E5, que é um monstro. Não dá para jogar bispo F6, né? É um monstro. E aqui, inclusive, o peão que dita a estratégia, né? Olha aí que legal, uma dicasinha aí, né? Um peão avançado aqui na ala do rei, ele dita a estratégia, o ataque deve ser na ala do rei. Torre 1 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Preparando uma subida de torre, será? Dama B6, temos o lance bispo D3, levando mais uma arma para a ala do rei. Bispo em A6 foi jogado, tentando eliminar essa peça poderosa. E aqui o que você jogaria? Eu também jogaria isso. E o Carlsen também jogou. Bispo B1, mantendo o bispo aqui no jogo, mantendo a pressão toda na ala do rei. O Einstein finalmente consegue tirar o cavalo dele, tira para casa de C6. Magnus Carlsen aqui começa uma sequência de brilhantismo atrás da outra. É impressionante a facilidade com que o Magnus Carlsen tem de encontrar os melhores lances. E o Magnus Carlsen, meus amigos, nessa posição, vai pro assustador lance bispo H6. O quê? O quê? Eu não tô entendendo mais nada. O Magnus Carlsen tá preparando o seguinte. Ele quer desmantelar esses peões. Ele quer separar esses peões. Ele tá provocando um peão toma que não foi jogado, por isso que mudou a cor. Só que é uma variante, uma análise. E aqui o Magnus Carlsen teria a possibilidade de jogar um dama E4. E aqui, ó, não tem mais G6. Não dá mais para defender, os peões estão separados. Tá ameaçando mate. Teria que jogar um F5. Magnus Carlsen poderia seguir com o peão toma. Você fala o seguinte, tá ameaçando de novo. Mas aqui teria um cavalo por C6 defendendo e H7 atacando a dama. Mas aqui o Carlsen poderia jogar dama por C6, recuperando peça e ficando com uma boa posição. Uma estrutura de peões aqui totalmente problemática sobraria aqui para o Einstein, né? Então é muito interessante esse lance bispo H6. A partida seguiu com torre G8, protegendo o checkmate, que também era uma ameaça da posição. E o que jogar nessa posição? Ah, legal, bacana, hein, Magnus Carlsen? Você é criança feliz, né? Porque você joga bispo H6, agora ele defendeu, você tem que voltar o bispo. Legal, sua armadilha não deu certo. Nada disso. Magnus Carlsen mostra que aqui o negócio é sério. Segue com o assustador lance, meus amigos. Bispo por H7, o quê? Atacando o defensor do peão de G7. Ou seja, não há muitas possibilidades aqui para as negras. A melhor coisa a fazer talvez seja tomar esse bispo. Na verdade, os computadores apontam que o melhor lance seria cavalo por E5, seguido de cavalo F6. Uma continuação mais tática, mais complicada. Os robôs jogariam assim. Mas aqui a gente quer saber o negócio. Quer saber o que aconteceu. Vai tomar esse bispo. Exatamente, é assim que segue na partida. Rei por H7 foi jogado. E agora o bispo volta. O bispo volta para casa de E3. E aqui você fala assim, mas valeu a pena, Magnus? Você acabou de sacrificar um bispo em H7 do nada, mas peraí. Já existe uma ameaça aqui muito séria. Esse lance no xadrez chama checkmate. O rei não tem mais para onde ir. Além de tudo, o Magnus Carlsen está preparando todo tipo de ataque descoberto. Então não dá para tomar esse bispo. Ah, toma o bispo, tô atacando a dama. Legal. Leva mate na hora. Por isso a partida seguiu aqui. Existem algumas possibilidades, mas a partida seguiu com torre C8. Esse lance é bacana. Dá a casa de G8 para o rei poder escapar. No entanto, Magnus Carlsen segue com o lance cavalo por peão, meus amigos. O que esse menino tá aprontando? Ele ameaçou a dama, ele ameaçou checkmate. Tem defesa isso? Olha, tem. Aqui o Einstein vai para a ideia de deixar a dama e ganhar algumas peças. Toma o cavalo e ele pensa o seguinte, bispo por B6, cavalo por B6 e eu tenho pelo menos algumas peças aí pela dama. Né? Tenho 3 peças aí pela dama, dá para eu tentar jogar. Entanto, aqui ele viu que se bispo toma, cavalo toma, o Magnus Carlsen teria uma sequência ainda forte. Com dama H3, tomaria em E6 com cheque. A coisa não é tão simples quanto parece. Está caindo em A5, tentando desviar o defensor do bispo.
Aqui também tem tudo peça solta. Quer dizer, a posição aqui tá muito difícil aqui para as negras, né? As brancas têm forte vantagem. Por isso, meus amigos, nessa posição, o Magnus Carlsen poderia, inclusive, tomar aqui a dama, mas ele segue primeiro com dama H3, cheque. Joga o rei para G8, vai para essa sequência com dama E6, cheque. O rei vai para F8, a gente transpôs para a posição daquela análise, então ele poderia ter tomado, tanto faz, ia cair na mesma posição. E aqui, de fato, seguiu com o cavalo por A5, com o Magnus Carlsen, como na análise. Caraca, posição desmoronando, torre C7 foi jogado, cavalo por C6, captura uma peça. O adversário ainda tenta alguma coisa, fala, tem 14 anos, vai que ele pendura alguma coisa aqui. Magnus Carlsen simplesmente segue com dama B3, meus amigos. Dama B3. E nessa posição, Einstein abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Espera aí, Rafa, aqui não é só tomar o cavalo. Não, dama B3 está ameaçando dama F3. O cavalo está protegido. A casa de F6 está controlada por esse peão. Esse peão aqui é o cara, viu? Esse peão, sabe o que ele é? Aquele cara que ninguém tá vendo, mas ele faz toda a diferença. Né? Ninguém dá bola para ele. Foi ele que ganhou essa partida. Uma partida espetacular aqui de Magnus Carlsen contra o Einstein Hall. Aqui o Magnus Carlsen se preparando para fazer aniversário aí de 15 anos. E aqui a gente tem o relatório assustador. Cadê? Aqui em cima, 98% de precisão para esse menino, esse moleque. 87,2 para o Einstein Hall. 2 lances brilhantes para o Magnus Carlsen. O bispo H6 e o bispo por H7. Lances assustadores. E aqui a precisão. A performance do Magnus Carlsen de 3.100 de rating. Ele vai fazer 15 anos, hein? Pessoal, vamos ver mais uma partida do Carlsen, vamos lá. Magnus Carlsen acabou de vencer o Einstein e agora ele vai jogar contra o Agdenstein. Ele fala, pode mandar todo mundo, pode mandar até o Einstein aqui. Pode mandar quem vocês quiserem. Campeonato da Noruega. Magnus Carlsen agora já no mês de novembro, perto do aniversário dele, mas ainda com 14 anos. Abre aqui a partida com o peão do rei. Ainda não divulgaram o rating feed aqui, tá sem rating. Temos aqui E5, os cavalos se desenvolvem. Rui Lopes. A6 foi jogado. Bispo A4, mantém o bispo no jogo, cavalo F6. Hoje em dia o Carlsen joga D3. Aqui ele fez o roque, deixou tomar em E4. Seguiu com D4, tentando abrir aqui, expor aqui, deixar o rei exposto. B5 foi jogado. Bispo atacado, só tem uma casa. D5 protege o cavalo, o peão recupera aqui o peão Magnus Carlsen. Abertura bem conhecida, teoria aqui de Rui Lopes. Bispo E6, cavalo BD2, cavalo C5. Aqui já tem outros lances também, é possível. Hoje em dia a turma joga bispo E7, joga H6. Cavalo C5 é um ótimo lance. C3 foi jogado, temos D4. Atacando o centro, bispo toma. Cavalo volta para tomar. Peão toma, cavalo toma. Segue o jogo, com muita igualdade. Abertura bem jogada dos dois lados. A4, lance típico de Rui Lopes. Tentando aí detonar os peões na ala da dama. Bispo E7 foi jogado. Cavalo toma, dama toma. Peão toma aqui em B5. E agora, como é que faz aqui? Já perdeu peça aqui, o Agdenstein também pegou um capivara. Calma, pessoal, não é assim. Dama por E5, jogada aqui, capturando o peão central. B por A6, roque coloca o rei em segurança e esse cavalo aqui tá meio condenado, né? Cavalo F3 foi jogado, dama B5. Magnus Carlsen... Peão é peão. Sobe ele aqui, protegeu o carinha. Ele falou, ufa. Ele sabe que a coisa tá estranha, mas agradeceu. E o bispo, olha, pode até querer ajudar. Para evitar isso, o Agdenstein joga bispo C5. Legal, o Magnus Carlsen fala, eu vou tentar proteger aí de todas as maneiras. Bispo toma, peão toma e dama B6. O Agdenstein tá louco para recuperar material. No entanto, o Magnus Carlsen segue aqui com dama em A4. Ele fala, não, meu amigo, você vai continuar na partida. E o outro fala, mas e eu? Desculpa, eu tive que escolher um. Dama por E3, cheque, o rei vai para casa de H1. Torre de F em D8. Olha esse peão aqui, mas é bem o da coluna, você foi priorizar? Mas ele já tá na 7ª. Logo mais ele pode virar, né? Dama aqui. Torre de F em 1, Magnus Carlsen ataca a dama. Temos o lance dama B6, mantendo aqui. Todas as atenções estão nesse cara aqui, hein? E o Magnus Carlsen segue com o lance cavalo E5. C5 foi jogado, esse lance ganha mobilidade aí para as peças. Magnus Carlsen segue com o lance torre F1, já começa a pressionar aqui o peão de F7. Torre D4 foi jogado atacando a dama, não dá tempo de capturar lá em F7. O Magnus Carlsen coloca a dama em A2, um lance que continua protegendo esse peão e faz um raio-x lá
em F7 já, hein? Começa a montar uma combinação aqui, as nuvens começam a escurecer aqui pro Agdenstein. O Agdenstein aqui teria que jogar o lance H6, mas quem jogaria H6? Ele segue com o lance Dama C7, um lance mais natural, atacando o cavalo. Vamos tirar esse cavalo daí. Magnus Carlsen fala, eu tiro, captura o peão aqui de F7. Notem que aqui Dama toma, torre toma, não tem temas de checkmate na fileira do fundo por conta da torre em A1. Por isso C4 foi jogado. Magnus Carlsen segue com o lance Dama em A6. Opa, atacando o cachorro. Cavalo C5 foi jogado, Dama atacada, Dama em A5. Propondo trocas. Torre D7 foi jogado protegendo a Dama. Dama B5, jogado pelo Magnus Carlsen. Um lance, uma ameaça, pressionando o peão. Cavalo B3 faz a proteção do peão e ataca a torre do Carlsen. E o Magnus Carlsen joga o frio lance cavalo em E5, atacando também a torre aqui do Agdenstein. Torre E7 foi jogada agora pelo Agdenstein. Um erro grave. Aqui ele teria que voltar a torre para casa de D8 e rezar, porque aqui a coisa tá feia. No entanto, torre E7 foi jogada. Um erro grave. Magnus Carlsen segue simplesmente com o lance Dama D5, meus amigos. Claro, e nessa posição o Agdenstein abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui atordoado, ele pendurou mesmo, né, a torre. Mas aqui torre de D8 seria uma possibilidade. De qualquer maneira, o Magnus Carlsen vai aqui atormentando, né? Poderia seguir muito provavelmente dessa forma. Aqui o Magnus Carlsen poderia promover e seguir sempre com esse tema aqui, né? Então, de qualquer maneira, o Magnus Carlsen teria... Agora, isso aqui tem luta, né? Aqui poderia seguir assim com chances para os dois lados. Cai naqueles finaizinhos assim bem difíceis. Ainda tem tema de mate na fileira do fundo, né? Poderia tentar alguma coisa nesse sentido. Cavalo por C4, cheque, dama cobriria. Poderia ir para esse finalzinho aqui com peão a mais e tal. Ainda bem difícil de vencer, né? Então seria mais resiliente se o adversário tivesse jogado torre de D8. Mas aqui atordoado, ele pendurou a vida, né? Uma grande partida aqui do Magnus Carlsen contra o Agdenstein. Vamos ver o relatório e tem mais uma, hein? Olha aí, lance brilhante já virou rotina aqui pro garoto. 92,5% de precisão pro Carlsen, 82,3% aqui pro Agdenstein. É aquele coisa que o Carlsen vai, pequena vantagem, pequena vantagem, pequena vantagem. Quando o cara vê, ele não aguenta mais, né? Lance brilhante ali, o Dama B5 do Magnus Carlsen ali, né? Caramba, que partida espetacular, né? Aliás, eu não analisei aqui, ó. Vamos voltar aqui rapidamente. O lance Dama B5 é brilhante porque esse torre por cavalo, né? Devia ter analisado isso. Torre toma e rei toma, por exemplo. Dama pro C4, você fala, puxa vida, mas Magnus Carlsen tem uma peça a menos aqui, né? A gente não analisou isso, deve ter muita gente se perguntando, né? Mas ele colocaria o rei aqui numa situação bastante complicada. A torre A3 seria uma possibilidade ameaçando o checkmate. Estaria vindo G5, estaria vindo uma sequência aqui realmente bastante interessante de ataque. E é onde nada é muito claro, assim, tudo pode acontecer ainda. Mas a gente... Aqui tem temas de checkmate na fileira do fundo, né? Mas, enfim, então não é muito fácil aqui essa sequência, mas é um lance brilhante do Carlsen porque ele propôs realmente todas essas dificuldades. Aqui ele, de fato, está ameaçando tomar, porque agora a dama pode voltar para dar suporte aqui e evitar os checkmates na fileira do fundo, né? E a gente teria esse final aqui com Magnus Carlsen com 2 peões a mais. Por isso, o lance brilhante do Carlsen... Valeu a pena fazer essa análise também, né? Agora sim, bora para a próxima partida, vamos lá. Muito bem, meus amigos, temos agora o Magnus Carlsen prestes a fazer 15 anos. Faltam 3 dias para o Carlsen fazer 15 anos. E tá aproveitando aqui ainda com 14. Quem sabe ele vai chegar em 2.600 de rating logo. Aqui ele vai jogar contra Zurab, um jogador de 2.658 de rating, pedreira. Copa do Mundo de 2005... meus amigos, Kat Mansinski na Rússia. Vamos dar uma olhada, Magnus Carlsen. Abre aqui com o peão dama. Temos D5, C4, E6, o gambito da dama recusado. E aqui cavalo C3 segue o desenvolvimento do cavalo. Cavalo vem para F6, peão toma. Bispo G5, cravando o cavalo. C6 traz a proteção para o peão central. E aqui E3, liberando para o bispo poder jogar uma boa. Bispo vem para F5, dama vem para F3. Legal, né? Que a gente pensaria em jogar bispo D3, não é? O nosso instinto de querer desenvolver, ganhar um tempinho, qualquer coisa. Dama F3, melhor. Desenvolve uma peça com o tempo sobre o bispo. Bispo volta para G6 e agora bispo toma.
E aqui o Magnus Carlsen de cara já dobrou os peões do adversário. Rafa, é vantagem vencedora? Não, a barrinha aqui tá igualzinho. E além de tudo, as pretas têm um par de bispos. E cavalo contra par de cavalos e bispos. Aqui pode fazer alguma diferença. As negras podem ter alguma compensação por isso. Mas a partida já é interessante. Cavalo F3 foi jogado pelo Carlsen. Cavalo D7. Cavalo H4. Magnus Carlsen, que é um dos bispos. Bispo B4 foi jogado e sem pressa nenhuma. O Carlsen segue trazendo a proteção com torre C1. Cavalo B6 foi jogado. A3 questiona o bispo toma. E aqui torre toma, jogado pelo Carlsen. E o cavalo manobra para a casa de C8. Uma manobra posicional bastante interessante. F3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, já controlando a casa central. Temos o cavalo aqui em D6, G3, dando liberdade para o bispo poder jogar. Bem interessante. A5 foi jogado B3, tentando combater agora o avanço com o B4, que é exatamente o que acontece. E a gente tem o bispo chegando aqui na casa de B1. O que esse bispo tá fazendo aí? Vamos ver. Magnus Carlsen segue com o lance rei F2, preparando para tirar o bispo dele e trazer outra torre para o jogo. E aqui bispo A2 foi jogado pelo Zurabi, um jogador muito forte, com altas manobras posicionais aqui. O Carlsen joga com torre C1. Vamos ver o menino Carlsen jogando contra um posicional aqui, como é que vai ser, né? Bispo vem para C4, propondo trocas, e o Carlsen evita um bispo H3. Ele mantém o bispo dele no jogo, deixa esse bispo aqui por enquanto, que não... Ele é um bispo ameaçador, mas não tá causando tantas coisas no momento. Cavalo B5 foi jogado, o Zurabi ataca o peão do Carlsen. E aqui, torre A1 foi jogado, o único lance para proteger o peão. E aqui Roque coloca o rei em segurança. Magnus Carlsen tira o cavalo do canto. Aqui é interessante que o Carlsen vai para o cavalo aqui na casa de G2, né? E não para a casa de F5, da onde ele provavelmente não teria tanto futuro, assim, né? É possível jogar também. Mas vamos ver a ideia do Carlsen. Também sabe jogar posicional aqui o Carlsen, hein? Torre de F em D8. O cavalo manobra para a casa de F4. E depois de rei F8, bispo F5 jogado pelo Carlsen. Protege o peão, também está combatendo aqui as peças do Zurabi, devolvendo na mesma moeda. H6 foi jogado e aqui a gente imagina que mais uma vez o nosso, né? Vamos trocar a peça aqui, igualar a posição e tal, né? Pô, o cara tem 2.600. Nada disso, 2.660 quase. Nada disso, o Magnus Carlsen segue atacando. Ele fala, e agora? Tô botando problema para ele. Ele vai ter que defender aqui o peão. Rei E7 foi jogado. E o Magnus Carlsen segue com G4. Muito legal, Magnus Carlsen indo pra cima. Ele tá falando o seguinte, não tá acontecendo aqui nada na ala da dama. Aqui tá estabilizado, aqui tá ok. Aqui tá protegido. Vambora, vamos pra ala do rei. B6 foi jogado pelo Zurabi, tentando abrir linhas. Magnus Carlsen segue com torre de H em 1. Quem sabe ele pode empurrar o peão central. Cuidado com o peão de D4 caindo. Vamos tentar entender isso. Torre A7 foi jogado, cavalo G3. Carlsen vai preparando tudo. Rei volta pra casa de F8 e o bispo volta pra C2. É ou não é uma maturidade inacreditável, menino que de 14 anos jogando dessa maneira, né? Agora ele dá a casa de F5 pro cavalo. Vamos vendo. C5 foi... Ele falou, você quer jogar posicional? Eu sei jogar também. Eu sei fazer aqueles sacrifícios todos que você viu do Bob Fischer, não sei o que, mas eu sei jogar Karpov. É isso que o menino Magnus Carlsen tá mostrando aqui. Eu também sei jogar Karpov. B por C5 foi jogado. B por C5, D por C5. E agora a torre C8. O Zurabi entrega um peão para abrir linhas. Cavalo F5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Torre por C5 recupera o peão. E aqui, Magnus Carlsen vai para esse lance aqui. Assustador o entendimento posicional do Carlsen para jogar o lance torre de E. E em B1, meus amigos, aqui a gente gostaria de jogar o lance cavalo por H6, né? A gente fala, oba, ganhei um peão aqui, que maravilha. D4 traz um forte contra-jogo aqui para as negras, né? Peão toma, cavalo toma e tudo mais. Então, para evitar tudo isso, o Magnus Carlsen joga a torre de E em B1. Significa o quê? Que esse cavalo tá tirando essas casas de fuga do rei e tá tendo tema de checkmate na fileira do fundo. Esse cavalo sai daqui, meus amigos, muito legal. Por isso não dá mais para jogar D4. O Magnus Carlsen não quer esse peão agora. Torre em C8 foi jogado, já cobrindo a fileira do fundo. Torre B4, o Carlsen prepara para dobrar as torres, será?
D4 foi jogado, peão toma bispo E6, interessante a maneira com que o Zurab tá jogando. Ele já tá aqui com um peão a menos, no entanto ele tá atacando o defensor do peão e também atacando o bispo aqui na casa de C2. É perigoso tudo isso, Magnus Carlsen aceita os desafios, joga bispo por A3 e agora a coluna A tá pesada, tá tudo pesado. O cavalo tá atacado, cavalo C3 foi jogado pelo Zurab. O bispo está atacado, bispo C2 foi jogado e aqui H5. Percebam como o Zurab está entregando um monte de peão aqui, mas ele quer, de fato, danificar completamente, criar um monte de buraco na posição do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen, percebendo tudo isso, não vai pro lance, peão toma. Aqui a ideia do Zurab provavelmente seria jogar com o cavalo D5 atacando a torre, atacando o bispo, mantendo o cavalo atacado e de fato vai ficando difícil demais de se segurar nessa posição. Torre B2 teria a torre toma e por aí vai, com um bom contra-jogo aqui para as negras. Por isso nessa posição Magnus Carlsen não toma e vai para H3. Olha aí que bacana esse lance. Seguimos com peão toma e aqui cavalo A2. Meus amigos, vocês não têm a impressão que o Magnus Carlsen está tipo um equilibrista aqui, né? Tá tendo que se defender de todo jeito. Aqui o bispo tá atacado de novo. O peão de A3 tá atacado. A torre tá atacada. O cavalo tá defendido. Magnus Carlsen segue com o único lance da posição. Torre B2. Cai o peão de A3. Torre por A3 foi jogado. E agora? Jogar o que, Magnus Carlsen? Magnus Carlsen vai pro outro... Quando a gente pensa que agora vai jogar um bispo B1, né? Alguma coisa assim. Nada disso, meus amigos. Bispo B1 nessa posição. Cavalo C3 consegue escapar, né? Você fala, mas que lance estranho é esse cavalo C3? Aqui, torre por A3, teria cavalo D1 aqui. Olha que beleza. Que jogador perigoso esse Zurab, né? E aqui, então, ele teria se livrado dos seus problemas. E o Magnus Carlsen, vendo tudo isso, fala, opa, meu jogo tá do outro lado. E ele muda tudo. Joga com torre H1 ameaçando checkmate. O Zurab tem que fazer alguma coisa aqui, já não tem uma maneira muito simples de defender, tem que jogar bispo toma. Magnus Carlsen se livra desse alvo com um tempo sobre a torre. A torre de C vai para casa de A8. E agora o Magnus Carlsen segue com torre B7, meus amigos. Pressão total, ponto de F7 virou um alvo. Cavalo C3 foi jogado, torre H8 com cheque. E agora? Rei G7 foi jogado. E agora, vamos trocar a peça? Não. Torre H7, vamos manter a pressão em F7. Rei G8 foi jogado, torre por F7, torre de H toma, e aqui torre cheque. E o que jogar nessa posição, né? Muitos de nós jogaríamos rei G3, parece o lance mais lógico da posição escondendo o rei, apesar de que tem um cavalo E2 chegando aí, né? Rei H4, cavalo por D4, poderia seguir dessa maneira. O Magnus Carlsen fala, não, esse meu peão aqui vale ouro. Segue com rei E3, um lance corajoso. O Zurab fala, não é possível, esse rei não vai escapar de 3 peças. Segue com torre 8 cheque, rei D3 atacando o cavalo. Cavalo D1 foi jogado, Carlsen segue com torre cheque. Torre cheque. Mais um cheque aqui, ó. Aqui repete um pouquinho a posição, né? O Magnus Carlsen e fala assim, agora vai empatar? Não. Ah, era pra chegar no lance 40? Não, eles já estão no lance 50 e pouco, né? Era realmente pra colocar aqui o adversário dizendo o seguinte... Eu não quero empatar com você. Ele repete 2 vezes e muda o terceiro. Não vamos empatar. O Zurab incrédulo segue com torre 3 aqui com cheque. Mas depois de simplesmente rei D4, meus amigos, o Zurab abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. E olha, os computadores já estão dando mate em 14 lances aqui para as brancas. Meus amigos, o rei não consegue escapar aqui. Uma possibilidade aqui seria colocar aqui, dobrar as torres. Magnus Carlsen poderia seguir com torre D7, ameaçando o bispo E6 seguido de torre mate. E não tem muito o que fazer, na verdade. Torre cheque, o rei escapa, torre volta. Aqui poderia vir com bispo E6. E de fato, qualquer lance que for feito de rei, torre vai dar mate. Então aqui teria que, além de tudo, entregar a peça, né? Além de tudo... E o mate tá chegando, né? De qualquer maneira, existe torre B8 dando mate. E o que você poderia fazer aqui? Dar cheque, né? Vou dar cheque aqui, vou dar cheque lá. Vou trocar a peça aqui. Aqui vai promover dama. Esquece. Good game. Magnus Carlsen, vamos ver o relatório. Pode comemorar o aniversário, Magnus Carlsen. 96,2% de precisão. Olha, vai fazer uma festa boa de 15 anos aí, hein? Vamos ver a performance aqui. 2.950 de performance para cima de 2.600 aqui do Zurab. O Zurab jogou pro rating dele, o Carlsen jogou para robô.
É isso, meus amigos. A gente segue aqui na nossa playlist a gênese de uma lenda, Magnus Carlsen. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!